programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a dengue, tema super importante, né? Infelizmente, né, como a gente conversou no primeiro bloco, ainda necessita, né, da conscientização das pessoas. Há muita gente, porque os números não são altos aqui, que não acredita que existe, né? Mas infelizmente existe e a prevenção é sempre o melhor remédio. A gente precisa trabalhar com a prevenção. Eu estou recebendo aqui o coordenador do Programa de Controle da Dengue, Joelson Anastácio. Joelson, em relação aos medicamentos, existe medicamento para combate da doença? Medicação específica para essas doenças não existe. Como elas são doenças virais, então desencadeiam uma série de sintomas, o que existe são medicações para minimizar esses sintomas. Então, como o indivíduo ele tende a ter febre, dor, mal-estar, então a orientação médica é tomar um analgésico, um antitérmico, né? Então, são remédios para minimizar os sintomas até que esse ciclo, né, do vírus no seu organismo se cumpra e você, né, se reestabeleça, né? Mas aí fica sempre o alerta para o cuidado do tipo de medicação que vai estar utilizando. Porque se você fizer uma utilização que ela tem contraindicação em caso suspeito de dengue, você poderá estar gerando uma situação de gravidade, né? Você poderá, inclusive, estar contribuindo para que o seu quadro de dengue clássica evolua para uma dengue hemorrágica e daí traga o risco de óbito. Nossa. Em relação aos exames, existe, assim como não existe medicação, não existe exame também para diagnóstico? Como é que funciona? É só, como a gente chama no meio da saúde, né? Para quem não sabe, eu sou enfermeira, a gente coloca quando não existe exames específicos, é mais de sintomatologia, né? Que é a questão dos sintomas. No caso da dengue também? Não, existe existe a análise clínica do médico, mas existe também o sintoma o exame que vai dar a confirmação, né? Ele é o exame laboratorial. O setor de epidemiologia aqui da Secretaria Municipal de Saúde vai fazer o atendimento desse indivíduo, vai fazer a coleta desse material, né, do sangue e vai estar encaminhando para o laboratório LACEN, lá em Florianópolis, que é o único laboratório que está credenciado para fazer esse tipo de análise. A análise faz lá, mas só para o pessoal de casa entender, é coletado aqui, né? A coleta é feita, né, no município. Certo. Em relação a como evitar, né? Que acho que é o que você mais fala durante todo o seu trabalho, né? Acho que é algo comum, mas que a gente precisa reforçar para que cada vez mais as pessoas tomem a consciência de fazer, né? De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o método mais eficaz, mais eficiente é a eliminação dos depósitos que possam estar acumulando água e criando condição para o desenvolvimento do mosquito. O mosquito, ele não nasce pronto, né? Uhum. Para que ele se torne um mosquito adulto, ganhe asas e voe, ele passa por um ciclo de desenvolvimento. E nós precisamos interromper esse ciclo, né? O ciclo se inicia com o ovo do mosquito que entra em contato com a água ou apenas com a umidade, que provoca então a eclosão desse ovo, o ovo vai descascar, que vai gerar uma larva. Essa larva ela vai precisar de água para continuar fazendo esse ciclo. Sem água ela vai morrer e é aí que a gente tem que agir, né? A gente não pode permitir que essa larva, né, ela encontre ambiente favorável para continuar cumprindo esse ciclo de desenvolvimento. Então, os depósitos precisam ser eliminados para que, existindo larva, essa larva morra e ele não alcance o final do seu ciclo, que é a fase adulta. Porque depois da fase adulta, a gente já não consegue mais pegar ele, né? E ao contrário do que se pensa, o uso dos inseticidas, né, eles não são o recurso mais eficiente, porque como a gente já falou no bloco anterior, o mosquito ele se adapta muito rapidamente às condições ambientais. Então, se você aplicar hoje um tipo de inseticida, ele pode apresentar um bom resultado, quem sabe amanhã também, mas na semana que vem você vai perceber que esse produto já não tem mais a mesma eficácia, exatamente por conta dessa capacidade de resistência que ele tem e de se adaptando a essas condições, né? Então, nós precisamos realmente interromper o ciclo de desenvolvimento do mosquito, né, que inicia com o ovo. Nós não podemos deixar ele alcançar a fase final, que é quando ele se transforma no mosquito adulto. Não existe outra maneira. Pois é, uma dúvida. Quando vocês vão no local, né, que alguém se contaminou, vai lá fazer uma pesquisa. Quando vocês encontram os ovos, vocês já classificam como um foco ou ainda não, porque não é adulto?
Não, é importante também esclarecer o seguinte, aqui em Araranguá nós trabalhamos com pesquisa larvária. O ovo do mosquito, né, para aqueles que estão nos ouvindo, não queiram vocês encontrar o ovo do mosquito, porque vocês não vão conseguir enxergar ele a olho nu. Tá? Ele só é possível ser percebido através de lente de microscópio. Então, alguns municípios fazem pesquisa pelo ovo, tá? Mas dentro de uma outra metodologia que nós não utilizamos aqui em Araranguá, nós fizemos a pesquisa larvária. Então, a nossa metodologia de trabalho, ela se dá através de 260 armadilhas que nós temos distribuídas nas áreas urbanas do município. Essas armadilhas, elas são visitadas pelos agentes de endemia de 7 em 7 dias, tá? Semanalmente a gente está lá. Feita então a inspeção, né, daquela água que está naquela armadilha. Encontrando larvas, essas larvas são coletadas e são encaminhadas para o laboratório para que possa ser feita a identificação da espécie lá no laboratório. Nós não conseguimos identificar a olho nu, tá? Então, só para deixar claro, a gente não identifica o ovo, até porque a nossa estratégia não é através do ovo, é através da larva, tá? Mas a identificação também não é feita ali no trabalho de campo, né, a olho nu. Ela é encaminhada para o laboratório, nós temos um laboratório municipal aqui, que faz então a identificação. E nessa identificação, se for constatado uma larva positiva para Aedes aegypti, então imediatamente pegado um mapa, localizado dentro do mapa onde foi encontrado essa larva positiva, é aberto um raio de 300 metros e todos os imóveis são visitados pelos agentes de endemia no intuito de buscar, de dar continuidade nessa pesquisa, ver se essa larva ela já se espalhou, né, além daquele foco que foi encontrado ali. E também, principalmente, está orientando as famílias que vivem naquela área que nós chamamos de área de delimitação do foco, para que elas façam um trabalho de casa, no sentido de não dar condições para que aquele mosquito que colocou aquele ovo que gerou uma larva positiva, né, pousar novamente num outro depósito e assim ir espalhando esse foco. Então, na verdade, esse é o trabalho. A gente passa de casa em casa fazendo essa pesquisa, mas principalmente trazendo informação e orientação de como as pessoas devem se comportar e agir, né, para que a gente possa ter o controle total daquela área ali e não deixar ela se tornar uma área infestada. Certo. O programa Estação Saúde vai mais para um rápido intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre a dengue. Fique ligado aí com a gente.